Pode o silêncio manter sua lâmina oculta até a noite exata em que escolhe golpear? Podem os sinos de Natal, destinados a soar em paz, esconder o eco do julgamento que aguarda na escuridão? E pode um homem, despojado de liberdade, mas nunca de vontade, gravar sua vingança na história com um único golpe de aço? Virgínia, 1823. A geada agarrava-se aos campos como um sudário, e as casas brilhavam de falsa alegria, cada vela uma mentira contra séculos de sofrimento. Nesse silêncio caminhava Jonas, calado, paciente, invisível. Mas silêncio não é ausência. O silêncio é um livro de contas, pesado de dívidas. Na véspera de Natal, quando o Senhor jazia bêbado junto ao fogo, o silêncio ergueria sua arma e cobraria. Antes que diçamos mais fundo na assombrosa história de Jonas, detenha-se aqui comigo. Essas histórias não são fábulas. São ecos enterrados no solo, esperando para serem desenterrados. Cada uma é um livro de contas de silêncio, vingança e memória que a história tentou apagar. Chup. Se você deseja acompanhar histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. O inverno, na Virgínia, não chegou suavemente em 1823. Pressionou como uma mão severa, espalhando sua geada pelos campos até que cada haste de milho, cada lâmina de grama quebradiça se curvasse sob seu toque. O próprio ar parecia pesado, feito de ferro e silêncio, tão frio que cortava os pulmões e arranhava os ossos. A plantação erguia-se contra esse inverno como um monumento teimoso, suas janelas brilhando com um calor que pertencia apenas à casa do Senhor. A distância parecia orgulhosa, a luz do fogo derramando-se pela neve, guirlandas penduradas sobre as portas, velas cintilando atrás do vidro. Mas aqueles que viviam sob sua sombra sabiam melhor. A casa não brilhava de calor, brilhava de fome. Suas vigas gemiam como uma criatura nunca satisfeita, suas madeiras embebidas em séculos de dor. Para os escravizados, o inverno não era estação de descanso. A geada mordia mais fundo quando os trapos eram finos. A neve não retardava o trabalho, apenas tornava os passos mais pesados, as respirações mais curtas, o silêncio mais agudo. A aurora chegava com ordens gritada pelo pátio, e o crepúsculo caía sobre corpos curvados, ainda se movendo, ainda carregando fardos pela escuridão. A vida não se media em horas ou dias, mas em tarefas cumpridas, açoites suportados, humilhações engolidas. O Natal não era exceção, se algo aguçava a crueldade. Enquanto hinos enchiam a sala e mesas vergavam sob o peso das carnes assadas, os escravizados permaneciam nas cozinhas onde o fogo ardia quente, mas não oferecia conforto, onde a fumaça feria olhos que não podiam se desviar das exigências infinitas daqueles que se banquetearam. O som dos sinos e das risadas era sal pressionado em feridas abertas. A casa do Senhor era um palco de encenação. Seus assoalhos rangiam não apenas pela idade, mas como sob esforço, cada tábua testemunha de crueldade interminável disfarçada de ordem. As escadas suspiravam ao peso das botas. As venezianas batiam com os ventos de inverno que pareciam desesperados para se libertar. Até mesmo o fogo na lareira às vezes estalava tão alto que assustava aos criados que carregavam bandejas, como se a própria casa desejasse gritar, mas estivesse condenada ao silêncio. Jonas movia-se por esse mundo como uma sombra costurada às paredes. Seu silêncio não era submissão, era armadura. Quando chamado, vinha. Quando atingido, absorvia. Quando ordenado, obedecia. Exteriormente, era irrelevante, mais uma figura curvada sob o jugo da sobrevivência. Mas por dentro, Jonas carregava algo diferente. Seu silêncio não era vazio, era memória. Cada afronta, cada ferida, cada chicotada era guardada, contada e medida. Seu silêncio era um livro de contas, e cada crueldade tornava-se um número escrito em tinta invisível sobre sua alma.
Nas manhãs frias, Jonas cortava lenha até suas mãos racharem e sangrarem, sua respiração erguendo-se em nuvens sobre o machado. Cada tronco rachado era como um sussurro do futuro, um lembrete do que aguardava. Ao meio-dia carregava água, cada balde tão pesado que as alças lhe cortavam a carne. À noite, permanecia atrás da cadeira do Senhor, servindo vinho num cálice já transbordante, forçado a assistir um homem embriagado tanto de bebida. O Senhor ria com a alegria da estação, embora sua alegria sempre nascesse de outro trem. As faces brusavam-se de vinho. As palavras se desfaziam em canções semi-lembradas, semi-roubadas. Para os convidados, ela é encantador. Para Jonas, era um tirano cuja voz ecoava mais alto que o próprio chicote. A senhora observava com olhos afiados, seu silêncio uma crueldade à parte, lâmina afiada na indiferença. E, no entanto, sob essa encenação de poder, o desespero vivia em cada canto. O celeiro gemia sob o peso de correntes pendendo no escuro. A casa de defumado cheirava a carne salgada, embora os escravizados provassem apenas restos. Crianças tremiam em cabanas onde o vento escorria por frestas na madeira, e suas canções de ninar não passavam de soluços abafados. A geada que se desenhava nas janelas, ao amanhecer, parecia esboçar rostos dos perdidos, os vendidos, os mortos, os esquecidos. Ainda assim, a vida persistia. Alguns encontravam pequenas rebeldias em momentos roubados, uma prece sussurrada, um canto murmurado tão baixo que parecia parte do vento, uma migalha de pão passada de mão em mão nas sombras. Mas Jonas não cantava, não rezava, não chorava. Ele contava. Seu silêncio era sua canção, sua memória era sua oração, sua paciência era sua rebelião. À medida que o Natal se aproximava, a casa ficava mais barulhenta. Mais convidados chegavam, botas batendo a neve das solas, vozes ressoando pelos corredores. As lareiras ardiam mais, as mesas vergavam mais, a música derramava-se do salão como perfume destinado a mascarar a podridão. Os escravizados se apressavam, levando travessas de comida que nunca tocariam seus lábios, servindo bebidas que nunca provariam. Mas, em meio ao ruído, o silêncio de Jonas se adensava. Aderia a ele como uma segunda pele, inabalável pela risada que preenchia os corredores. Para os outros, o Natal era outra estação de crueldade. Para Jonas, era algo inteiramente distinto. Ele observava, esperava, e em seu silêncio, o livro de contas tremia com o peso. A geada do lado de fora se aprofundava. As noites tornavam-se mais frias, os sinos mais estridentes. A casa do Senhor brilhava como um farol na escuridão do inverno, mas, dentro daquela luz, uma sombra se aguçava. Jonas percorria os corredores como um fantasma, invisível, mas sempre presente. Cada passo uma medida quieta da dívida que em breve seria paga. O silêncio de Jonas não era o da paz, era o da sobrevivência, nascido de anos em que o som só trazia punição. Aprendera, ainda menino, que o riso podia sumir com uma única venda, que palavras podiam ser quebradas por um único açoite, que até um grito podia ser transformado em espetáculo. Então Jonas escolheu o silêncio, não por fraqueza, mas porque o silêncio era a única arma que podia manter escondida. Cada cicatriz em suas costas era uma linha num livro que ninguém mais via. Ele lembrava a noite em que sua irmã, Maria, foi arrastada aos gritos, vendida rio abaixo, como se não fosse mais que gado. Jonas era jovem demais para impedi-lo, impotente até para segurar sua mão enquanto a carroça se afastava aos solavancos. Em sua mente marcou aquele momento no livro invisível, uma dívida, uma contagem de sangue. Os gritos da mãe também viviam ali. O dia em que ela caiu no campo, o corpo quebrado por anos de lida, enquanto o feitor a golpeava por ousar parar. Jonas carregou o último suspiro dela em seu silêncio, outra entrada no livro de dívidas. E havia suas próprias humilhações, incontáveis e cortantes. A vez em que o obrigaram a ficar descalço na neve, enquanto as crianças do Sr. riam, apontando a cor de sua pele contra o branco da geada. A vez em que foi chicoteado até o couro abrir a carne, apenas porque um copo lhe escorregara da mão. Cada ferida, cada humilhação, era uma entrada. O livro engrossava, um após ano, até que Jonas já não se pensava um só homem, mas dois. Um Jonas vivia na superfície, silencioso, obediente, curvado. Esse Jonas andava onde mandavam,
Trabalhava até o corpo tremer, mantinha os olhos baixos, os lábios fechados. Esse Jonas não dava motivo para castigo. Não dava satisfação à crueldade do Senhor. Era invisível, um eco movendo-se em corredores onde não deveria haver eco. Mas sob a superfície havia outro Jonas, o Jonas que contava, que pesava, que lembrava. Esse Jonas nunca esquecia. Quando o Senhor ergueu a taça de vinho e derramou-o pela barba, rindo, Jonas lembrava a fome nas cabanas. Quando a senhora passava por ele com olhos frios, Jonas lembrava o calor da mão da mãe, perdido para sempre. Quando o chicote estalava nas costas de outro homem, Jonas registrava, linha por linha, no livro que só o silêncio podia conter. Ele não escrevia com tinta, mas com paciência. Não escrevia em papel, mas nas paredes da mente. E nesse livro secreto, as dívidas se empilhavam mais e mais, até que o peso se tornou insuportável. À noite, quando os outros dormiam, Jonas fitava o escuro. O telhado da cabana gemia com o vento, a geada desenhava padrões na madeira como veios de pedra, e Jonas escutava o silêncio. Para a maioria, era vazio, para Jonas era uma voz. O silêncio sussurrava que paciência não era rendição. O silêncio lembrava que até as tempestades começam quietas. O silêncio dizia que um dia o livro de contas seria acertado. O Senhor acreditava que o silêncio de Jonas fosse submissão. Confundia a imobilidade com derrota. Ria da cabeça curvada de Jonas, pensando que o homem abaixo dela estava quebrado. Nunca viu os olhos que contavam, que mediam. Nunca notou o jeito como as mãos de Jonas demoravam um instante a mais nas ferramentas. Como seu olhar acompanhava o peso de correntes, o fio de facas, a massa da madeira. Jonas vivia em dois mundos, o das aparências, onde se curvava, e o do silêncio, onde estava mais alto que o próprio Senhor. Era no silêncio que carregava a memória de sua família, a dor do seu povo, sua própria raiva endurecida em aço. O livro era mais que registro, era profecia. Jonas não sabia quando se fecharia, apenas que precisava fechar. Sentia isso sempre que a geada lhe entrava na pele, sempre que o chicote abria novas cicatrizes, sempre que a risada ecoava da casa grande enquanto os seus passavam fome. O silêncio já não bastava. O livro exigia pagamento. Começou a sonhar com isso, não em clarões de fúria, mas em visões calmas. Sonhava com equilíbrio, com juízo, com um momento em que o silêncio não se esconderia, mas golpearia. Nesses sonhos, Jonas não estava curvado. Estava ereto, machado na mão, enquanto a casa gemia e a própria terra parecia inclinar-se para ouvir. Despertava desses sonhos com o coração firme, não acelerado. Não era loucura, era clareza. De dia, ele suportava. De noite, contava. O corpo enfraquecia sob as correntes, mas o silêncio crescia mais forte. Caminhava entre os seus, rostos escavados pelo luto, vozes abafadas pelo medo. Alguns rezavam por liberdade, alguns pela morte. Jonas não rezava, calculava, e no seu livro o nome do Senhor pesava mais que todos os outros. O Natal se aproximava, e com ele a farra do Senhor. Jonas servia vinho, carregava lenha, varria corredores. Convidados riam, crianças entoavam cânticos, sinos repicavam sobre a neve. Ainda assim, o silêncio de Jonas se adensou até não ser mais silêncio, mas peso, pressionando-lhe as costelas. Seu livro de contas tremia a cada nota do hino, a cada tilintar de taça. Agora ele sabia. O livro não podia conter para sempre. As dívidas exigiam pagamento, e o silêncio, afiado como a geada, seria a mão que cobraria. A ideia de vingança não veio a Jonas como chama. Chamas rugem e somem. Chamas consomem rápido demais. Não, a sua veio como geada, quieta, rasteira, paciente, até cobrir tudo que os olhos alcançam. Nas semanas antes do Natal, enquanto a plantação se enchia do som de cânticos e do cheiro de assados, Jonas percorreu os corredores com olhos mais afiados que qualquer chicote. Onde outros viam ferramentas e quinquilharias, Jonas via a escritura. Onde outros viam afazeres, Jonas via ritual. O machado, junto ao monte de lenha, foi o primeiro. Ele o ergueu milhares de vezes, rachando toras na neve até os braços arderem. O cabo era liso, gasto por anos de trabalho.
o veio da madeira escurecido pelo suor. Para o Senhor era ferramenta de servo. Para Jonas era profecia esculpida em cinza e aço. Começou a notar como o machado se equilibrava na mão, como o peso mudava ao levantá-lo devagar, quão facilmente a lâmina mordia a madeira. Imaginou osso em vez de casca, crânio em vez de carvalho. Não apressou esses pensamentos. Saboreou-os como um salmo sussurrado no vazio. A própria casa tornou-se parte do plano. Seus vigamentos queixosos contavam onde as tábuas rangiam mais alto, quais degraus denunciavam passos, quais cantos engoliam o som. Jonas memorizou tudo. Ao varrer o corredor ao entardecer, colava o ouvido ao assoalho, ouvindo a casa como se fosse um animal vivo. Aprendeu sua respiração, seus segredos. Se a casa pudesse ser usada contra o Senhor, se o silêncio dela pudesse virar véu, Jonas saberia. Até a cozinha oferecia escrituras. Facas reluziam sobre a mesa, longas e prateadas, as arestas pegando a luz do fogo como pequenos sóis. Jonas as lustrava sem desviar o olhar, o pano movendo-se lento, deliberado, como se não polisse aço, mas a própria decisão. Cada lâmina era um hino à espera de voz. Mas Jonas não as escolheu. Facas exigiam proximidade e a vingança cabia algo mais pesado, algo que soasse como julgamento. Ainda assim, ele as anotou no livro. As correntes tilintavam no celeiro, ferrugem raspando madeira. Jonas tocou nelas uma vez, fingindo enrolá-las com cuidado. Eram grossas, inquebráveis, o peso suficiente para arrastar um homem. Imaginou-as não em seus pulsos, mas nos de outro. Não como grilhão, mas como lápide. Marcou sua presença, guardou sua imagem, embora soubesse que não eram a arma destinada a ele. Estudou os ritmos da casa. A bebedeira do Senhor era previsível, vinho após o jantar, rum antes da cama. Na véspera de Natal, estaria bêbado bastante para cambalear, a risada espessa, a fala enrolada. Jonas memorizou o padrão, contou cada taça servida, notou a hora em que as pálpebras do Senhor pesavam. Não servia apenas, media o instante em que a carne se tornava fraca, quando o juízo golpearia mais verdadeiro. O próprio silêncio virou arma. Jonas ensaiou os passos à noite, movendo-se pelo assoalho da cabana sem ruído, treinando a respiração até que parecesse desaparecer. Aprendeu a ficar imóvel por longos minutos, como se deixasse de ser homem para virar sombra. O silêncio era seu aliado, e ele o afiou até torná-lo tão mortal quanto aço. O Natal se aproximava. Os convidados chegavam, vozes trovejando nos corredores, risadas derramando-se no ar frio. O silêncio de Jonas se adensava em resposta. A casa inchava de alegria, mas sob ela pulsava uma corrente de pavor que só ele sentia. Cada canção à luz de velas, cada sineta sobre os campos nevados, tornava-se batida de tambor que o chamava para a hora. O banquete foi preparado. Jonas carregou bandejas pesadas de carne assada, encheu cálices até os braços doerem, varreu cinzas da lareira até a pele arder. Curvou-se quando lhe falaram, assentiu quando ordenaram, mas por trás dos olhos baixos contou cada detalhe. As faces rubras do Senhor, os passos apressados dos criados, o rangido do piso de cima onde os convidados dormiam. Registrou tudo. No celeiro, onde o machado repousava encostado no monte de lenha, ele permaneceu mais que o costume. A neve juntava-se na beirada da lâmina, derretendo devagar ao beijar o metal. Jonas passou o polegar pelo veio do cabo, seguindo os sulcos deixados por anos de lida. Para outros, era objeto de labuta. Para Jonas, era juízo envolto em madeira e aço. Recolocou-o com cuidado, como um padre pousa um cálice, certo de que voltaria quando a hora exigisse. Na noite anterior à véspera de Natal, a geada escreveu desenhos nas paredes da cabana, retorcendo-se em veios que pareciam escrita. Jonas ficou acordado sob o cobertor ralo, mirando a escritura congelada. Imaginou que fosse seu livro. Cada veio um risco, cada ramificação uma dívida gravada no gelo. A geada parecia sussurrar de volta, instando-o. Em breve, dizia, em breve o livro será fechado. A véspera de Natal chegou com alegria falsa.
Sinos repicaram à distância, hinos boiavam no ar, risadas saíam do salão como fumaça. Jonas serviu e se curvou, o silêncio constante, o corpo um vaso de calma. Mas por dentro, cada momento retesava-se como corda esticada ao máximo. O senhor ficou bêbado, como Jonas sabia que ficaria. Cantou mais alto que todos, gabando-se da riqueza, zombando do povo cujo trabalho comprar o vinho. Deu um tapa no ombro de Jonas, rindo, derramando cerveja em sua camisa. Jonas não se moveu. Apenas se curvou mais, registrando o momento, sabendo que era a última entrada antes do vencimento. Quando a casa enfim aquietou, quando os convidados cambalearam para os quartos e a senhora se recolheu, Jonas escorregou para fora. A neve pesava sobre a terra, refletindo a luz da lua como um sudário. Sua respiração elevava-se em nuvens regulares. Caminhou até o celeiro, cada passo cuidadoso, ensaiado, guiado pelo silêncio que treinara. O machado o esperava, encostado como sempre comum aos olhos de qualquer um. Mas, para Jonas, brilhava como destino. Ergueu-o, sentindo o peso afundar na palma, a madeira mordendo a pele calejada. Não se apressou, não tremeu, acolheu-o como se acolhesse uma relíquia. Voltou à casa, seu silêncio tão perfeito que as tábuas mal suspiraram sob os pés. Aquilo não era raiva, não era loucura, era ritual. O livro de Jonas estava pronto para fechar. A meia-noite chegou como um fôlego contido. A neve engruxara num cair lento e constante, cada floco uma cinza pálida descendo de um fogo invisível sobre as nuvens. O pátio jazia branco e imóvel como sermão, os celeiros agachados sob gorros de branco, e a casa grande brilhava com as últimas brasas da celebração. Dentro, o salão guardava o engano macio que segue risos demais. Taças abandonadas, uma cadeira ligeiramente fora do lugar, o eco de um hino aderido à moldura como se também hesitasse em partir. O ar cheirava a pinho e casca de cítrico, e ao doce medicinal de licor entornado. Em algum lugar, um relógio marcava valente e solitário. A casa parecia escutar a si mesma. Jonas cruzou o vão como quem entra numa capela. Seu fôlego sumiu na escuridão mais fria atrás dele, e o machado, peso firme, familiar, pendia da mão como sentença que enfim encontra seu juiz. Parou logo dentro da porta, não por medo, por reverência. Ensaiara essa imobilidade, esse alargar dos sentidos, até que o menor som falasse com clareza. O piso murmurava como um corpo em sono. Ao fundo do corredor, um postigo batia no gancho. As brasas mochernes, um tronco suspirou. Uma fagulha ergueu-se e se perdeu. O silêncio juntou-se a Jonas como capa. O Senhor dormia no salão, onde homens bêbados reivindicam seus reinos. Não vencera a escada. A luz curvada do fogo lavava-lhe o rosto com um brilho macio e merecido. As botas desatadas apontavam para nada. Uma mão repousava sobre o peito, aberta, como se acalentasse aplauso invisível. A outra pendia os dedos frouxos, um anel pegando a luz e devolvendo-a num brilho insolente. A boca semicerrada, o sopro entrando e saindo em vagas pequenas e descuidadas que nada tocavam nem aprendiam. A cabeça tombava em direção à lareira. Atrás dele, na parede, retratos dos pais observavam com certeza treinada. O verniz antigo dando aos olhos uma paciência oleosa. Jonas não olhou primeiro, senhor. Olhou o aposento. Olhou a alta cornija da chaminé, onde um ramo de azevinho fora esquecido, bagas embotadas no calor. Olhou as tenazes de ferro, ao lado da grelha, mandíbulas abertas como palavra por dizer e retirada. Olhou o tapete trançado onde cera caíra de uma vela e endurecera numa pálida estrela acidental. Olhou as sombras que a árvore lançava no teto, ramos longos e trêmulos coroados de lata e vidro, e como se moviam embora, o ar estivesse parado. Vadenazeunas. Deixou o aposento declarar-se testemunha.
Permitiu que fosse coro de pequenas verdades solenes. Deu um passo. A tábua sob o pé respondeu com um suspiro mínimo, tom que ele conhecia. A prancha que certa vez o traíra perto da biblioteca e lhe valera um safanão por surgir de repente no pensamento de um cavalheiro. Ajustou o passo à direita, na emenda onde o orgulho dos carpinteiros deixara uma linha de silêncio mais verdadeiro. O machado equilibrado rente, a cabeça baixa, o cabo inclinado de modo que antebraço, madeira de cinza e intenção fossem uma coisa só. Sentia o polimento antigo sob a palma. Obra de anos. Obra sua, suore, inverno, calo e seiva, friccionados numa lustragem que dinheiro nenhum compraria. O silêncio subiu nele como maré, não vazio, força sem ruído. Nessa ascensão, a memória arrumou-se não como tormento, mas como ordem. As mãos estendidas da irmã, o fôlego curvado da mãe, uma porta que se fechara e não abria, uma risada que exigira que ele também sorrisse. Cada lembrança tomou seu assento, como se um sino chamasse para o lugar marcado. O livro se abriu, não se enfurecia, exibia colunas. Para além das janelas, os sinos da cidade se aprontavam para o dever da meia-noite. Ele os sentiu antes de soarem, metal preparando-se para ser golpeado. Pensou em como era estranho e perfeito que todos os instrumentos de som aguardassem o mesmo pequeno momento em que a quietude deve deixá-los falar. Deu outro passo. Os retratos pareciam inclinar-se, o verniz aprofundando-se. Um ancestral portava a espada à cintura e a tinta captara o brilho do punho numa alvorada permanente. Jonas não nutria ódio por aqueles pigmentos. Tinta só faz o que foi feita para fazer, fixar orgulho numa superfície e pedir ao futuro que continue olhando. Manteve os olhos longe dos rostos e deixou que o vissem à vontade. O fogo estalou, um estalo curto como junta que se flexiona. Uma brasa rolou uma polegada e se aquietou. O cheiro de resina cresceu. Jonas pensou na floresta de onde viera aquela madeira, na seiva erguida como oração por anéis de tempo lento, num vento que penteava um coro bem diferente entre os galhos. Tudo ali era emprestado, madeira, calor, fôlego, tempo. Ele viera devolver uma parte. Então o Senhor se remexeu. Não um despertar, um pequeno acerto de sonho. Os lábios formaram a sílaba que não encontrou ouvido. Respirou de novo e o sopro arranhou uma vez, como se a porta fosse mais estreita que antes. Jonas não se apressou. Deixara a pressa nos campos, anos atrás. Guiou a mão livre pelo cabo até o lugar que os dedos conheciam, onde termina o equilíbrio e começa a alavanca. Deixou os pés lembrarem a quadratura exata do golpe limpo, a paciência de esperar pela própria fenda da madeira, a recusa de arrancar um golpe antes que ele também o escolha de volta. A diferença entre força e juízo, aprendera a congeada e repetição. Os sinos começaram, uma torre distante, depois outra. O som atravessou os vidros como tremor no cristal, renda de tom mais sentida que ouvida, como a sombra de pássaro que cruza o quarto e você pisca sem saber por quê. O Natal chamou a hora ao ar. Jonas ergueu o machado, devagar, para que a elevação fosse sentença e não grito. O ferro subiu. O cabo passou diante do olho e ele viu as pintas escuras na madeira, o pequeno entalhe perto do lugar onde um garoto descuidado o deixara cair, a linha fina onde o polegar roera uma farpa até a farpa ceder. Toda a pequena história da ferramenta juntou-se ao grande propósito da noite. Por um fôlego ele o manteve ali, no país suspenso entre movimento e memória, onde futuros acontecem e não acontecem, onde tudo espera o consentimento da espinha. O aposento respondeu com seu coro, brasa, relógio, sombra de ramo, sino distante, inverno se comprimindo contra o vidro. O peito do senhor subiu, desceu. Naquele segundo suspenso, Jonas entendeu que o que o mundo chama vingança é apenas a gramática de uma ordem mais profunda. Sentiu as colunas do livro se alinharem, como números que param de resistir quando você os põe onde sempre iam ficar. Ele golpeou, não com fúria, com acerto. O cabo desenhou seu arco com uma certeza quase terna. O ferro encontrou seu trabalho. O som não foi alto, foi exato. O estalo seco da madeira de inverno concedendo uma fenda em linha limpa.
O quebra-seco do gelo, cedendo à aresta que mediu e aceitou sem fala. O corpo do Senhor sacudiu uma vez, reflexo que pertence a todos os corpos e a nenhum. Os retratos não piscaram, mas o brilho do fogo pareceu afinar, como se a própria luz contivesse o fôlego diante do encontro entre conta e soma. O que se seguiu foi quietude, um alargamento de silêncio que não exigia nome. Jonas não recuou em triunfo. Não olhou à porta. Deixou o machado descer ao lado, sentindo a nova gravidade do que fizera. Observou o homem como o carpinteiro observa a viga após a última pancada de malho. A atenção não de arrogância, mas de confirmação, o assentimento limpo de ofício de que o encaixe pegou. O sopro do Senhor não retornou à antiga prática descuidada. A casa, que tantas vezes parecera tomar o partido dele, mudou sua lealdade sob a física mais simples. O calor subiu, a fumaça se enfiou, a cinza pousou. O juízo pesava mais que a jactância e fez o que coisas pesadas fazem. Pousou o machado contra a pedra do lar, uma inclinação cuidadosa, como quem deita uma criança que enfim adormeceu. Com 2 dedos, ajeitou um lenho para que não rolasse e enfumaçasse a sala. Não era piedade. Era asseio. Era respeito ao palco onde o silêncio atuara. Olhou uma vez o anel na mão frouxa, o pequeno círculo de metal que significara permanência num mundo erguido sobre coisas tomadas. Brilhou de novo sem sentido. Deixou-o com seu frio. Uma corrente de ar atravessou o salão enquanto a chaminé tragava. O azevinho sobre a cornija estremeceu. Folhas, depois bagas. Uma baga solta deixou-se cair, batendo de entalhe em entalhe até alcançar o tapete e sumir sem som na trama. Em algum ponto da casa, um hóspede virou-se no colchão e sossegou. Do lado de fora, perdeu-se o latido amortecido de um cão. Os sinos terminaram sua contagem e recolheram-se. O último halo de tom adelgaçou no tipo de quietude que torna até a certeza delicada. Jonas moveu-se por essa quietude com a firmeza aprendida sob outros pesos. Foi até a janela e com 2 dedos levantou a ponta da cortina. A neve escrevera uma página nova sobre o pátio. As pegadas que ele deixara a caminho do celeiro já se amoleciam, as bordas desfocadas para uma misericórdia. Ele não imaginou pagamento. A neve não apaga, arquiva. Deixou cair o tecido. Virou-se para o aposento que guardara tantos pequenos teatros de comando e resposta e permitiu-se um pensamento mínimo, que as tábuas e vigas tinham, enfim, ouvido um texto diferente. Cruzou até a soleira e parou ali como fizera ao entrar, não para testar a coragem, mas para honrar o instrumento que servira à sua mão. A cabeça do machado brilhava a baça junto ao lar, a aresta uma linha de sombra onde ferro e noite se tocavam. Não precisava levá-lo consigo. Ele já carregara seu sentido até o fim. Jonas não exibiria a ferramenta como estandarte. Juízo não precisa de troféus. No corredor o ar era mais frio. As guirlandas de festa pareciam cansadas, ramos de cedro, um tom mais pálido, fita perdendo a primeira bravura. Uma vela se consumira num pires e afogara-se em seu último brilho, uma borda de cera como lago em miniatura. Jonas passou pela luz afogada e sentiu, como se sente ao cruzar o próprio nome gravado por outra mão, que algo terminara e não seria reaberto pela manhã. Encostou a palma por um instante na parede, o reboco frio, a ripa por trás à espera, cabeças de prego escondidas sob o gesso como pensamentos em boca fechada. A casa aceitou o toque e nada devolveu. Estava bem. Ele nada pedia. Seguiu pelo caminho que a memória mapeou, em fendas de silêncio que testara, sobre tolerâncias de certas tábuas, esquivando o entusiasmo traiçoeiro de um degrau em particular. A lingueta da porta ergueu-se sem queixa. O frio entrou e tomou-lhe as faces entre os dedos. O pátio o recebeu, neve roçando os tornozelos, noite generosa em cobertura. Os celeiros agachavam como antes. As cabanas na borda do descampado estavam escuras, salvo por uma brasa-luz, não maior que um polegar, traçando um filete vermelho na base de uma porta. Fechou a porta atrás de si, sem ruído, e deixou a noite completar a sentença que o aposento começara. Ele não correu. Correr desperdiça fôlego, o silêncio conserva.
Encheu os pulmões uma vez, com ar que mordia, testava cada dente e deixava a dor limpa no peito. Deixou a dor como prova. A neve falava baixo sob os pés, sílabas de língua sem vogais. O céu não trazia lua, apenas o tipo de clarão que parece vir da própria neve, a terra iluminando sua página para que um homem veja onde está colocado. Atrás dele, a casa grande mantinha-se firme, janelas quadradas de ouro invernal fraco, chaminés, puxando como bestas fiéis, beirais finamente bordados por pontas que seriam pingentes ao amanhecer. Dentro, uma cadeira permanecia um fio fora das pernas, um anel brilhava, uma baga escondia-se no tapete, e os retratos cumpriam sua função com seus olhos incansáveis. À frente, na margem limpa onde pátio cede ao campo, a neve retomava o trabalho paciente, cobrindo, não negando, calando, não mentindo. Algures uma raposa escreveu sua caligrafia rápida junto à cerca distante e sumiu. Jonas seguiu até que a casa e depois os celeiros escorregassem atrás da borda dos pinheiros. Ali o mundo mudou para o mundo que a casa não vê, agulhas geladas em pentes de prata, troncos com faixas negras de líquen, um filete d'água respirando sob um colmo branco, onde o rio se recusava a esquecer o movimento. Parou um instante e ouviu, água mantendo seu voto sob tampa de frio, e reconheceu-se nela, não o fazer. O prosseguir depois do fazer. O som, que não se anuncia, mas permanece. Quando voltou a mover-se, não foi em fuga. Foi na mesma terra que sempre pisou, o mesmo ar que sempre respirou, agora esvaziado de um ruído que se acreditava permanente. Os sinos tocariam de novo ao amanhecer. Homens acordariam e juntariam palavras e as espalhariam como grão. Essas palavras tentariam prender um entendimento à forma do acontecido e as palavras não bastariam. A casa responderia com seus hábitos de sempre. Acenderiam o fogo. Começaria uma vassoura. O livro fechara uma coluna. Não todas. Nunca todas. Mais uma. Ele não olhou para trás. A noite o fez por ele, mantendo a cena exatamente onde devia, atrás, acabada, verdadeira. Pôs os pés onde a neve os aceitava e não discutia. À frente, os pinheiros juntaram cabeças escuras e formaram uma espécie de abóbada. O caminho entre os troncos era uma nave sem paredes, e as estrelas, ocultas ou presentes, não eram necessárias para abençoá-lo. O silêncio, que erguera sua arma e falara, retomou a língua antiga. Andou ao lado. Respirou. Acompanhou o passo. Ao amanhecer, a geada da Virgínia jazia pesada como mortalha. A neve abafava os campos, apagando rastros, suavizando arestas, como se a própria terra conspirasse para esconder o que ocorrera no salão do Senhor. A casa, tão ruidosa na noite anterior, agora parecia agachada em silêncio inquieto. As janelas já não brilhavam festivas, piscavam frouxas contra a luz pálida da manhã, como se também houvessem visto algo impossível de esquecer. O corpo foi encontrado por uma jovem criada, encarregada de varrer as brasas da lareira. Ela entrou no salão com a vassoura e parou. Primeiro pensou que o senhor apenas caíra, bêbado além da conta, mas viu o golpe, a fenda vermelha na cabeça, a imobilidade funda demais para ser sono. A vassoura escapou das mãos e tilintou na pedra. Aquele som, agudo e fora de lugar, correu pela casa como dobre anunciando o fim de alguma coisa. Hóspedes se mexeram nos quartos. Portas abriram, sussurros desceram as escadas. Pés apressaram-se. A senhora entrou, o rosto pálido, os lábios apertados como se contivessem um grito. Desabou junto à cornija, mãos trêmulas, os olhos recusando desviar da mancha escura que se alargava no tapete. Chamaram um vizinho, depois outro. A notícia correu com a velocidade do vento de inverno, escorrendo por fendas, cruzando campos por criados, por cavaleiros. Ao meio-dia, a história criara pernas próprias. Alguns juravam ter ouvido gritos na noite, embora ninguém os tivesse ouvido. Outros diziam que uma sombra fora vista escorregando para o bosque, embora nenhum rastro ficasse para provar. Uns poucos insistiam que inimigos do Senhor, dívidas não pagas, rivais não aplacados, enfim o haviam cobrado. E sob essas versões, uma verdade permanecia sem nome, perigosa demais para ser dita em voz alta. O silêncio de Jonas rompera. Entre os escravizados, nenhuma palavra foi trocada à luz do dia.
Trabalharam como mandado, olhos baixos, gestos cuidadosos, como se a própria geados pudesse delatar se ousassem mirar-se por muito tempo. Mas em seu silêncio, uma brasa brilhou, uma panela passou mais devagar de mão em mão, um olhar demorou, um aceno ganhou peso. Nas cabanas, naquela noite, sussurros rodaram no escuro, baixos como fôlego, cautelosos como oração. Não falavam de medo, mas de assombro. O nome de Jonas nunca foi gritado, nunca cantado, e ainda assim viajava como fumaça, escorregando sob portas, enrodilhando-se em torno de crianças adormecidas. Os jornais foram menos cuidadosos. No dia seguinte, as folhas da cidade traziam manchetes pingando indignação. Ato selvagem de violência chamaram assassinato de Natal. Pintaram a morte do Senhor como blasfêmia, afronta não apenas ao seu lar, mas à ordem da própria Virgínia. As palavras eriçavam-se de medo disfarçado de retidão. Por trás da tinta o tremor profundo era claro. Se Jonas podia erguer-se do silêncio, então o silêncio em si era perigoso. Rumores se multiplicaram a cada repetição. Alguns diziam que Jonas usara correntes, atando o Senhor antes de golpear. Outros sussurravam veneno no vinho de Natal, e o machado não passaria de encobrimento para artes mais escuras. Outros ainda insistiam que ele fora visto caminhando calmo rumo ao bosque, a neve abrindo-se para ele como água. Cada história carregava fragmentos de verdade e lascas de invenção, mas todas pendiam para a mesma gravidade. Jonas deixara de ser apenas homem, tornava-se algo maior. Para a senhora, a casa virou mausoléu. Mandou esfregar os tapetes, raspar a pedra do lar, e ainda assim a mancha não se desfez por completo. As visitas cessaram. Os retratos nas paredes a não lhe pareciam orgulhosos, mas acusadores, os olhos pintados para sempre voltados ao lugar onde o silêncio falara. À noite, jurava ouvir passos nos corredores, lentos e deliberados, embora ninguém estivesse lá. Criados começaram a abandonar o posto, murmurando desculpas, relutantes em servir numa casa onde o silêncio quebrara correntes. Os vizinhos também mexiam-se nas cadeiras ao falar, baixavam a voz olhando às janelas, como se a sombra de Jonas pudesse estar ouvindo. Alguns exigiam leis mais duras, correntes mais apertadas, patrulhas mais rígidas. E sob a raiva vibrava um tremor que não podiam confessar, o saber que um homem, armado só de paciência e um machado, estilhaçara a ilusão de controle em que assentavam suas vidas. E nas cabanas o ato de Jonas virou lenda antes da semana findar. Crianças eram aquietadas com ela. Fica quieto, ou Jonas vem te buscar de noite. Mas nesses sussurros não havia medo verdadeiro. Havia orgulho, escondido, pulsando como batida. Mães diziam aos filhos que o silêncio podia ser mais afiado que aço. Pais pousavam a mão no ombro das filhas e nada diziam, mas seu silêncio pesava de sentido. A geada resistiu por semanas. Os campos jaziam estéreis, a terra selada. Cada manhã a névoa subia do rio como fôlego de gigante oculto, enovelando-se sobre a terra e se afundando em cada fresta de memória. E embora ninguém pronunciasse seu nome onde ouvidos pudessem ouvir, Jonas caminhava ali, em rumor, em silêncio, no livro inacabado que finalmente virara uma página. O Senhor foi enterrado numa colina de onde se avistavam os campos, o caixão baixado no solo congelado. Um pregador falou de ordem, obediência, da ira de Deus contra os que se elevam acima de sua condição. Mas as palavras corriam ralas no frio, varridas por um vento que gemia baixo entre as árvores. Para quem ouvia, o sermão soava oco. Para quem lembrava, era mentira frágil demais para durar. Quando a noite caiu, as cabanas voltaram a encher-se de sussurros. Uns diziam que Jonas atravessara o rio, levado por jangada que ninguém viu. Outros juravam que ele caminhara para o norte, seguindo uma estrela. Houve quem acreditasse ter simplesmente sumido, engolido pela neve, deixando só o silêncio como prova. Mas todos concordavam. A história de Jonas não terminara. Seu livro fechara uma coluna, muitas ainda abertas, e em algum lugar, fosse no mato, na água ou na memória, ele seguia, carregando o peso de dívidas por saldar. A casa nunca sarou.
As tábuas gemiam mais alto, as venezianas batiam mais forte, os fogos ardiam mais baixo, como se a estrutura entendesse ter presenciado algo que jamais poderia limpar. As visitas cessaram de todo. Na primavera, o outrora orgulhoso salão ficou vazio, o tapete enrolado, o azevinho muito morto. Mas mesmo então, quando a brisa empurrava o corredor, parecia carregar o leve som de machado, fendendo lenha, ecoando muito depois do ato findo. E assim Jonas tornou-se mais que homem, tornou-se rumor, aviso, mito. Seu silêncio espalhou-se como geada, invisível e em toda parte, resfriando o ar muito depois que a neve derreteu. E em cada sussurro, em cada meia-verdade contada ao redor do fogo ou levada pelo vento, a história daquela véspera de Natal seguia viva, inacabada, irresoluta, como o livro que ainda esperava nas sombras pelas últimas entradas. O tempo não enterra o silêncio. Carrega-o adiante, levando sussurros como a geada leva o fôlego. Anos passaram, e a história de Jonas persistiu, nunca escrita, nunca admitida e nunca ida. Crianças nascidas muito depois de 1823 cresceram ouvindo fragmentos no escuro. Para uns virou aviso: cuidado com a noite, porque Jonas ainda caminha com o machado na mão. Para outros, consolo: lembra-te, até o silêncio pode erguer-se. Mães sussurravam a crianças que perguntavam por que a geada pesa tanto nos campos no Natal, dizendo que a própria terra lembrava o que acontecera naquela noite. Entre os escravizados, o nome de Jonas corria como fogo sob cinza, não gritado, não cantado, e sim soprado. Tornou-se oração secreta: Jonas nos guarde, Jonas nos guie, Jonas nos recorde. Para eles, ele já não era apenas homem. Era prova de que silêncio podia ser arma, paciência podia quebrar correntes e que o livro do sofrer, embora longo, ainda podia ser ajustado. Nas cabanas, quando o vento pressionava as paredes e o braseiro crepitava, os velhos se sentavam junto às brasas e murmuravam: o livro nunca é esquecido. Contavam que Jonas golpeara não com loucura, mas com juízo, não com pressa, mas com paciência, não como homem sozinho, mas como o próprio silêncio feito carne. Sua história virou lição, aviso, lenda. Os vizinhos brancos também não conseguiam largá-la. Falavam dele em voz baixa ao pé do fogo, o fio do medo cortando-lhes as palavras. Alguns juravam que o fantasma de Jonas vagava pelos campos, machado na mão, olhos como brasas, esperando outra véspera de Natal. Outros diziam ouvir seus passos em corredores vazios, lentos e deliberados, as tábuas rangendo como se lembrasse. Houve quem jurasse ver sua figura na neve, movendo-se entre os pinheiros, para desaparecer quando seguida. Os jornais, presos ao mundo vivo, por fim deixaram de mencioná-lo. O ato sumiu da tinta. Mas o silêncio não se apaga como tinta. Persiste no fôlego, no rumor, no tremor de venezianas, quando não há vento. A própria casa entrou na lenda. Viajantes anos depois diziam que ela gemia mais que qualquer outra. Suas madeiras para sempre inquietas. Juravam que o salão nunca aquecia, por mais feroz que fosse o fogo, como se a lareira lembrasse o que tombara diante dela. Alguns diziam que o tapete nunca perdeu a mancha de vez, que esfrega nenhuma apagava o que o silêncio escrevera ali. A senhora grisalha e oca viveu em quartos que pareciam tumbas, escutando de noite por passos que jurava ainda virem. Dizia a visitantes que Jonas amaldiçoara a casa, que seu silêncio se embebeu nas paredes. Talvez tenha mesmo. Quando uma geração passou, a história de Jonas pertenceu mais ao mito que à memória. Cresceu a cada contar. Uns diziam que ele golpeara uma vez, limpa e final. Outros juravam duas, o segundo estrondo soando mais alto que os próprios sinos. Uns afirmavam que sumira na neve, outros que o rio o levara, mas em cada versão o núcleo permanecia. O silêncio tornou-se juízo, e o juízo fendeu o crânio do Senhor na véspera de Natal. O inverno parecia lembrar, todo dezembro, quando o ar ficava afiado e a geada riscava sua escrita pelos campos, as pessoas sentiam Jonas no silêncio entre sinos,
Sentiam-no no rangido de uma casa, assentando sob a neve, no quieto repentino da mata, quando até os pássaros parecem calar. A terra tomara a história para si. E assim Jonas deixou de estar preso a 1823. Deixou de estar preso à casa ou lareira. Viveu em lenda em silêncio, no livro inacabado que ainda espera em cada geração. Seus passos ecoaram não só na Virgínia, mas onde quer que o silêncio pese, onde a paciência soma dívidas, onde a justiça se esconde na sombra até que chegue a hora. Quando os sinos de Natal tocaram, seu timbre nunca mais foi puro. Sob as notas, para quem escutasse de perto, sempre havia outro som, um eco, baixo e pesado, como aço fendendo madeira. Alguns chamaram de imaginação, outros, assombro, mas os que sabiam sussurraram só isto: Jonas não desapareceu, ele espera. E na geada que véu os campos, no silêncio que afia a noite, no livro que permanece inacabado, sua presença perdura, não história, não boato, lenda. O silêncio de Jonas ainda caminha,